Capítulo 17 do segundo ano para o segundo A e o segundo ano B. Governos liberais e democráticos no Brasil. Esse é um capítulo que vai tratar do Brasil logo depois que termina a primeira fase do governo Vargas. E aí a gente tem um presidente Dutra, tem o presidente JK, né? Então é uma parte legal, mas não vamos esperar nenhuma coisa maravilhosa, porque é um período de muito desencontro, né? O período do começo da Guerra Fria, tá? Então a apostila começa falando a respeito de quando Brasília foi inaugurado, que mais pra frente a gente vai falar que foi no governo JK, né? O governo JK, ele colocou um plano de metas, e uma das partes do plano de metas dele era levar a capital do Brasil, sair do Rio de Janeiro e ir para a parte central do Brasil, que no caso aí foi Brasília, tá? Que não existia nada, eles que criaram, né? O governo do JK, do Juscelino Kubitschek de Oliveira, inaugura um período de intensas mudanças. A base do governo dele era a industrialização, que segundo ele era a condição indispensável para o crescimento do país. Aí a apostila cita que em 2002 foi inaugurada uma obra para homenagear o JK, que foi a Ponte JK, né? E o Juscelino Kubitschek, ele foi um dos presidentes que governou o país após a queda de todos os regimes totalitários, aqueles que a gente falou, né? O nazismo, o fascismo, o franquismo, o salazarismo, né? Então, quando aquilo tudo vai caindo, que a gente entra na Guerra Fria, o mundo entra na Guerra Fria, eles governam o Brasil, tá? Aí tem uma imagem na página 32 da Ponte JK, né, no Lago Sul, Paranoá, aquela coisa toda lá que vocês vão ver, né? Fala assim, ó, une o Lago Sul, Paranoá e São Sebastião ao plano piloto de Brasília. Eu não conheço Brasília, sei que deve ser lindo demais. Apesar de que, né, a gente tem o governo que todas as coisas saem de lá de Brasília, né? Então, eu não conheço, nunca fui, mas a gente sabe a importância de Brasília no Brasil atual, né? E aí eles começam citando o que foi o populismo, né? As ideias do populismo, elas são elas remontam ao momento em que ele foi bastante usado no Brasil, que foi no governo do Getúlio Vargas, mas remontam, né? Na década de 1940, houve uma intensa propagação das práticas populistas, né? As características envolvem comportamentos que fizeram parte de vários planos governamentais, valorizando a imagem do líder, que é muito carismático, discursos extremamente demagógicos, fortes ações assistencialistas do governo para com o povo, a preocupação do governo com os problemas sociais, né? Muito voltado para a classe de menor poder econômico, né? Os pobres, para eles é importante a simpatia popular. Aí na apostila eles citam vários, né? Nos Estados Unidos, o Andrew Jackson, no México, o Lázaro Cárdenas, a gente tem na Argentina o Perón e a Eva Perón também, que foram importantes, né? No Brasil a gente vai ter o Getúlio Vargas e em outros momentos, mas o mais importante foi o Getúlio Vargas, né? O conceito de populismo, ele sofreu várias variações históricas ao longo do tempo. Ele reputa, por exemplo, são diferentes formas de você ver nos Estados Unidos e na América Latina. Nos Estados Unidos, o conceito de populismo ele reputa em um país forte, de tradição liberal e individualista, governos com práticas assistencialistas mais ou menos pronunciadas. Já na América Latina, a ênfase é totalmente diferente. Por quê? O populismo na América Latina se refere sobretudo aos governos trabalhistas, ou seja, governos que adotam políticas voltadas para a amenização das desigualdades sociais. E essa prática do governo, ela vem acompanhada pelo controle e pela regulação das instituições sindicais. Ou seja, o sindicato ele não é livre, né? Aí eles citam que a gente tem o Getúlio Vargas, né, que entrou em 1930, depois ele sai em 1945 e ele volta em 1951. Quando o Vargas volta ao poder, a força nacionalista dele, né, assim, um grande amor pelo país e práticas desse tipo, vai dar a ele
o título de um dos maiores representantes da história do Brasil, né? Aí temos ali o governo de Vargas a Dutra. Então a gente tem o Getúlio Vargas, ele governa até 1945, o final da Segunda Guerra, né? É um momento de transição de toda a sociedade contemporânea, novos valores, novas instituições, novos personagens políticos e econômicos vão nortear toda a ordem mundial. E naquela época era muito difícil a sociedade aceitar um regime que não fosse democrático, como estava acontecendo aqui no Brasil. Durante o Estado Novo, que o Vargas, ele implanta uma ditadura, né? Então, de 10 de novembro até 10 de novembro de 1937 até 1945, o Getúlio Vargas ele vai implantar o Estado Novo no Brasil. E o Estado Novo vai ser um governo extremamente ditatorial. Então, essa forma de governo, aliada a tudo que a Europa tinha assistido por conta do Hitler, não vai dar ao Estado Novo bons olhos da população. E aí eles saem em 45, né? A intensa perseguição a todos aqueles que eram contrários ao governo, né? Como eu já expliquei para vocês, principalmente o Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário, né? Então, as eleições de 1945, elas, logo depois que a guerra termina, né? E logo depois que o Estado Novo fica assim, num momento de suspensão, os candidatos que disputavam para a presidência da República eram vários, né? O Dutra, né, que era afiliado do Partido Social Democrático, tinha uma coligação com o Partido Trabalhista Brasileiro, ele tinha o apoio do Getúlio Vargas e outros, tá? Não preciso ficar citando, porque para nós o importante é vocês saberem que foi ele que foi o vencedor. O Dutra, Eurico Gaspar Dutra, ele obteve um poder muito mais pela força política dos grupos governistas do que ele havia se coligado, né? O partido havia se coligado, do que por aquele carisma que ele tinha, porque ele não tinha carisma, tá? A aliança dos partidos PSD e PTB garantiu a vitória dele com 55% dos votos. O governo dele vai ser caracterizado por uma política liberalista, muito influenciada pela política norte-americana, né? A entrada maciça do capital estrangeiro durante o governo dele vai ser uma coisa absurda. O volume de importações aumentou significativamente na época, né? Porque importou-se muito. A tendência da abertura econômica do Brasil vai ser acompanhada pela intervenção do Estado na economia. Só que isso vai levar a uma recessão. O Brasil vai estar vivendo um período de muita recessão, a inflação muito alta, né? E também não estava sendo criada uma estrutura básica para assegurar a sustentabilidade da economia brasileira. Em 1946, o Dutra vai promulgar uma nova Constituição. Afinal, mudou o tipo de governo, mudou a Constituição. Essa vai ser a quinta da história do Brasil. E o governo Dutra vai tentar, por meio dela, né, retomar os princípios básicos da Carta Magna de 1891, da primeira Constituição da República, né? E aí, o que vai acontecer? Alguns pontinhos vão ser mais democráticos, né? Só que nela o voto vai passar a ser secreto, não era mais aberto, tá? Secreto e universal. Os três poderes, é óbvio, né? Que a gente já sabe, legislativo, executivo, judiciário. Só que a democracia, ela não se apresentava de forma ampla. Segundo a Constituição de 1946, os analfabetos, os soldados e os cabos não podiam votar, restringindo, portanto, a cidadania. Acredito que vocês tenham ouvido o barulhinho de sapinho do celular do meu marido, né? O governo do ex-ministro da Guerra, Getúlio, que era ele, né? Estava totalmente ligado ao contexto da Guerra Fria. Vai acontecer a bipolarização do poder entre países capitalistas e socialistas, né? Que a gente vai falar depois, né? Quando falar da Guerra Fria. Nesse período, as relações entre os Estados Unidos e o Brasil foram estreitadas. No governo do Dutra vai ser criada a Lei de Segurança Nacional. Ela havia sido criada, né, pelo Getúlio Vargas, mas vai ser criada não, né? Ela vai ser mantida porque foi criada no governo Vargas. E o motivo? Evitar qualquer ameaça de esquerda no país, como aconteceu com a intentona comunista, né? O Partido Comunista no Brasil, na época do governo do Dutra, ele vai ter seu registro cassado, vai voltar para ilegalidade. O pretexto era porque o Brasil não era um partido brasileiro, então não tinha necessidade
de ter ele aqui, né? Porque ele foi criado com as ideias da União Soviética. Naquela época, gente, o senador mais votado, né, desse momento que eu tô falando, foi o comunista Luiz Carlos Prestes, né? E aí, o que vai acontecer? Não anulou, não cassou o registro do Partido Comunista, a eleição do Luiz Carlos Prestes vai ser anulada. Olha o absurdo. O mandato dele vai ser anulado. Todas as relações com a União Soviética vão ser rompidas e a política ideológica do governo Dutra vai estar cada vez mais ligada ao governo dos Estados Unidos. Aproveitando esse clima de instabilidade, né, que vai gerar pelo comunismo e o capitalismo, o Dutra vai iniciar várias intervenções a vários sindicatos. No final da gestão do Dutra, 200 sindicatos tinham sido totalmente fechados, né? Aí a gente percebe que no governo dele vai evidenciar um autoritarismo populista, que não era uma coisa comum. E a sociedade brasileira não vai gostar muito, tá? Vai acontecer porque tem que acontecer, mas a sociedade não vai gostar. Também durante o governo dele, né? Mas só que em 1948, o que vai acontecer? Uma comissão técnica mista com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico brasileiro, atrelado aos capitais norte-americanos, vai ser criado. E aí o documento vai ser, o nome dele, né? Relatório Abink. Segundo os princípios básicos do liberalismo, esse relatório orientava o crescimento econômico do Brasil, que deveria ser dinamizado, a política de contenção de toda especulação imobiliária deveria ficar assim bem quietinha, vão expandir e modernizar todos os meios de transporte e de produção de energia. Durante o governo dele vai ser criada a Escola Superior de Guerra, vai ser utilizado, né, o fundamento entre os altos, vão criar e fundamentar essa escola com o Instituto de Altos Estudos de Política, Defesa e Estratégia. Então, vão ser criadas várias organizações, né, ligadas ao governo, ligadas principalmente à mantenedora, o governo que vai manter isso, que vai poder dar dinheiro, vai ser o governo dos Estados Unidos, né? Então ele vai criar uma série de tratados, de governos, vai assinar uma série de coisas, sempre ligado aos Estados Unidos. E aí, logo depois, vai começar a Guerra Fria, né? No final do governo dele, né, essa ligação muito próxima com os Estados Unidos vai trazer um probleminha. A dívida externa do Brasil, aparentemente ela estava reduzida, mas o governo Dutra aumentou a quantidade de empréstimo assustadoramente. Em 1947, o Dutra ele vai abandonar o liberalismo, vai incorporar o intervencionismo estatal. Essa mudança vai ser assim muito radical para o Brasil, né? E aí o que vai acontecer? O Dutra, o governo dele vai tentar controlar o câmbio, regulamentar as importações, mas ele vai ter uma sacada muito legal, que vocês vão ver aí na página 35, ele vai criar o Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. A ideia dele era coordenar os gastos, investir na saúde, na alimentação, no transporte e na energia, com dinheiro dos Estados Unidos. Mas, gente, isso não vai acontecer, tá? O plano SALT está até em negrito aqui, mas ele vai ser um plano bonitinho, mas não vai acontecer da maneira como o Dutra queria. Vai emprestar dinheiro, vai mandar construir a rodovia com o nome dele, né? A rodovia Dutra, todo mundo sabe. Vai gastar bastante, né? Vai coordenar gasto, investimento, aquela coisa toda, mas vai aumentar a dívida externa com os Estados Unidos, tá bom? Na página 35, vocês têm que é o finalzinho do governo Dutra, e aí tem Vargas novamente no poder, né? Eu já falei para vocês, ele vai voltar ao poder. Então, ele sai em 1945, aí ele se candidata a senador, ele é o senador mais eleito. Depois, aí o Dutra entra, governa, que é o outro áudio que eu fiz, e aí ele volta ao poder, né? Então, ele concorre e tudo mais, e volta ao poder. Alguns nomes, aqui na apostila fala assim, ó, que alguns nomes despontaram no cenário nacional. Um deles é especificamente o estado de São Paulo, né?
O Adhemar de Barros, que aparece aí na imagem, né, que é uma imagem pequenininha, ele, apesar de grandes obras, causou muitos desfalques nos cofres públicos e aí não foi bem aceito, né? O Eduardo Gomes, o Iedo Fiuza, o Cristiano Machado, todos eles tentaram se colocar novamente diante do processo eleitoral, né, do pleito, mas a influência do Getúlio Vargas era bastante grande, né? Durante o governo Dutra, o Getúlio Vargas praticamente não saiu de São Borja, cidade dele no Rio Grande do Sul, e como ele não concorreu às eleições presidenciais de 1945, né, nem podia, porque tinha acabado de sair do poder, ele conseguiu se eleger, graças à sua influência, e deputados e senadores em alguns estados brasileiros, sendo um deles de São Paulo, a área do poder do Adhemar de Barros, que eu acabei de falar, que tem a imagem dele ali, né? Aí ele se coligou com o PTB e o PSD. Ele articulou com Adhemar de Barros um processo sucessório, se candidataria à presidência da República nas eleições seguintes e receberia o apoio, né, do governo paulista, que não concorreria. O acordo também firmava o apoio do Getúlio Vargas com Adhemar de Barros em 1955, tá? Aí as eleições foram realizadas, tarará, né? Vargas ganhou 48% dos votos, seguido por Eduardo Gomes com 29%, tal. Aí ele voltou ao poder e pela primeira vez ao longo de toda a história dele, né? Ele foi eleito pelo voto direto do povo. Então não foi o voto aberto, não foram os políticos que elegeram, foi o povo. Aí nós estávamos no pós-guerra, o Brasil era um país agrário, né, e devagarinho vai sendo substituído por um país para ser um país urbano e desenvolvido. Ele entra no processo da industrialização que estava acontecendo na maior parte do mundo, né? Em alguns setores, né, vai gerar a competitividade com produtos estrangeiros no mercado externo. Nessa fase, que foi assim bem difícil de definir as diretrizes do país, no sentido de manter uma autonomia, né, perante todo o capital estrangeiro, não só dos Estados Unidos, como também da Inglaterra. Mas o que vai acontecer? As pressões europeias e norte-americanas eram muito fortes naquela época, né? O Brasil não era um país industrializado, então o que vai acontecer? Vai ocorrer um alinhamento não só ideológico, mas também econômico. Ele vai conduzir o país durante toda a sua gestão de forma nacionalista, né? No primeiro momento, aquele primeiro governo dele, ele era extremamente nacionalista, só que naquela época ele não tinha assim muita intenção de fazer grandes mudanças no Brasil, né? E a pegada dele era mesmo a questão popular, né? O voto popular, a questão de estar muito próximo do povo. Nesse segundo governo ele volta diferente, tá? A dívida externa e a crise inflacionária era um fato muito grande. Nesse mesmo período, a remessa de lucros para o exterior, ela era reconhecida como vantajosa, né? Só que atraía, isso é comum, né? Atrai o investimento estrangeiro, só que o Brasil tinha uns probleminhas econômicos, né? Para variar um pouquinho, tá? A única visão que havia em todos esses acontecimentos pelos economistas era que essa remessa de lucros, ela transformava o Brasil em um país lucrativo, né? Então, para os outros que vinham aqui, era lucro comercializar com o Brasil. Um projeto nacionalista que estava assim muito dentro do projeto do Getúlio Vargas, né? Ele criou até uma comissão econômica para a América Latina, que era a CEPAL. Ela rejeitava a abertura para o capital estrangeiro, que considerava um processo de limitação das capacidades internas do país. Só que o que vai acontecer? Eles resolveram recorrer ao capital nacional, promover o desenvolvimento econômico em um sistema de autonomia, mas com esse capital não era um farto mesmo, né? O capital nacional não era um capital grande. E aí, o que vai acontecer? Não estava circulando livremente pelo país. Era pouco dinheiro para poder rolar dentro de todo o país. Cabia ao governo uma atuação intervencionista que precisava mobilizar o dinheiro. O dinheiro precisava circular. Na verdade, o dinheiro precisava circular. E para poder circular, precisa ter muito dinheiro envolvido, né? Os nacionalistas, eles acreditavam que o desenvolvimento
no Brasil, independentemente da participação do Estado ou até mesmo do dinheiro colocado, dinheiro brasileiro colocado nessa economia, iria possibilitar um aumento da visão do Brasil fora do Brasil. Mas isso não aconteceu, né? Aí o que vai rolar nessa época? Os partidos políticos, eles estabelecem um posicionamento. O PTB optou pelo nacionalismo, a UDN, de acordo com os princípios ideológicos dela, optou pelo liberalismo. O PSD, que era o maior de todos os partidos, ele seguiu com uma norma na estrutura uma estrutura indefinida, né? Negociava uma hora com o PTB, uma hora com a UDN, né? E aí, o que vai acontecer? O Exército Brasileiro, ele tinha uma posição completamente antagônica. Por quê? Os oficiais ligados à Escola Superior de Guerra rejeitavam de todo jeito o alinhamento político do Brasil com os Estados Unidos. O viés deles era anticomunista, tudo, né? A doutrina nacional, que era a doutrina desenvolvida, ela era articulada por alguns grupos de esquerda, não eram muitos, tá? Mas eram grupos de esquerda. E aí, naquela época vai surgir o nome de um cara, era um general, né? Goberido Couto e Silva. Ele e muitos outros militares, eles viam a bipolarização global que estava acontecendo no mundo inteiro, né? Não era um problema muito grande, uma coisa muito grande para se preocupar, mas precisava se resguardar um pouco. Esse projeto econômico, né, que na época o Vargas não estava assim com a visão boa para tudo isso, ele causava um pouco de pânico, principalmente na burguesia. E aí, nessa época, né, o Getúlio Vargas, como não podia deixar de ser, porque político é tudo igual, ele distribuiu um número muito grande de cargos públicos, com o intuito de agradar todos os partidos políticos. Muito parecido com o que a gente vê em todos os governos, né? Em 1951, quando ele se pronunciou no Congresso Nacional, ele afirmou que a entrada de capitais estrangeiros ocorreria no Brasil, vinculado ao capital nacional, né? Aí ele reafirmava a política de ideologia totalmente nacionalista. Porém, vai dar uma fugidinha dessa ideia dele, tá? Em 1953, a Petrobras, que era uma empresa estatal que detinha o monopólio da prospecção e do refino do petróleo no Brasil, ela foi criada. Também foi criada a Eletrobras e foi criado o Banco Nacional de Desenvolvimento. Vamos salientar que, num primeiro momento, tem um número na apostila, né, do projeto de lei que vai dar origem à Petrobras, só que esse projeto de leis, ele vai partir do Poder Executivo, mas, gente, tudo isso era muito novo para o Brasil e tudo isso era usando o capital estrangeiro, normalmente o capital dos Estados Unidos, tá? Não se falava no monopólio do petróleo, né? Somente depois, com uma emenda, não muito tempo depois, né? Uma emenda que o Getúlio Vargas vai impor para os grupos que estavam ali, né? Ajudando ele nesse processo, ele vai impor uma emenda e aí o petróleo vai aparecer que o petróleo é nosso, né? E aí, naquela época, quando ele tem essa atitude, ele começa assim, de uma forma bem sutil, tá? Ele começa a causar um certo desagrado. Político, quando mexe num vespeiro, ele tem que estar sabendo o que vai acontecer. Só que o Vargas, ele não tinha a visão do que se tem agora, que precisa ter muito cuidado, né? Naquela época não tinha. Então, em 1954, o setor empresarial estava muito descontente com o Vargas. E aí, para a coisa ficar um pouquinho pior, ele nomeou o João Goulart como ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. O ministro, o João Goulart, ele vai prometer um aumento de 100% no salário mínimo. Gente, olha que coisa linda! E o motivo era para repor as perdas dos trabalhadores, que os trabalhadores estavam meio perdidos, estavam com problema econômico e normalmente precisava estar sempre em greve, né? O Getúlio Vargas, ele apoiava o João Goulart.
Porém, a ideia de 100% de aumento não agradou às classes militares e muito menos às classes empresariais. E aí virou um vucu-vucu, né? Para acalmar os ânimos, o que o Getúlio Vargas fez? Ele destituiu o João Goulart do cargo, as pressões eram muito grandes e tudo mais, né? E aí ele tenta dar uma amenizada, mas naquela época tinha um cara chamado Carlos Lacerda, que era um jornalista, ele escrevia no jornal Tribuna da Imprensa, ele detestava o Getúlio Vargas, ele detestava o governo Vargas e ele falava que o país estava sendo levado por tendências de esquerda. E aí o Getúlio Vargas, ele assinou a Lei de Remessas de Lucros. Essa Lei de Remessas de Lucros, ela controlava a entrada e a saída de capital estrangeiro aplicado no Brasil. E isso, mais o aumento do salário, mais uma série de coisas que o Vargas estava fazendo, que estava desagradando, principalmente os militares e a burguesia, vai virar uma coisa, um clima de insatisfação, uma coisa muito ruim dentro da história do Brasil. Como o clima de insatisfação ele já estava ganhando vulto, né? O que vai acontecer? As forças ligadas ao Carlos Lacerda vai fazer de um jeito que muitas pessoas vão apoiar o que o Carlos Lacerda está falando, né? Vão ficar meio que contra o Getúlio Vargas. E aí, no dia 5 de agosto de 1954, o Carlos Lacerda ele vai sofrer um atentado na rua Toneleiro. O jornalista, esse cara, né, tem até uma imagem dele aí com o pé engessado, tá? Ele foi vítima de uma tentativa de execução, só que o que aconteceu? Atiraram nele, o tiro pega na canela, mas o tiro, como foram 2 tiros, ele vai pegar no major da aeronáutica chamado Rubens Vaz, e o major vai morrer. Então, gente, isso vai ser atribuído ao Getúlio Vargas. Vai ser falado que o Vargas tem culpa, que o Vargas que mandou. Mas não foi. Foram varguistas, pessoas aliadas ao Vargas, que resolveram dar um susto no Carlos Lacerda. E aí a coisa só desgraçou, tá? Então, mediante esse atentado, né, e tudo aquilo que foi falado, que era culpa do Getúlio Vargas, ele já tinha falado várias vezes que ele só sairia do Palácio do Catete morto. E aí, como aconteceu tudo isso que eu acabei de falar, virou aquele clima ruim, então havia uma conversa de que o Vargas precisava renunciar. E aí ele fala novamente, só saio do Palácio do Catete morto. Na noite do dia 24 de agosto de 1954, ele vai se suicidar. Ele se suicida com um tiro no peito e sai da vida para entrar na história. Vocês têm aí até a frase, né? Ele escreveu na carta testamento, né? E aí, naquela época, o vice-presidente era o Café Filho. Ele vai assumir o poder. Só que o jornal A Tribuna da Imprensa ficou completamente destruído por populares. Por quê? O povo gostava do Vargas, não gostava do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda era um jornalista, mas estava mexendo no vespeiro, mexendo na política, né? E aí, o Carlos Lacerda, como o jornal vai ser destruído pela população, ele vai fugir do Brasil, né? Um bundão, na verdade, né? Para os militares, né? A morte do Getúlio Vargas dificultou todo o plano de ascensão que eles pensavam que iria acontecer quando chegasse o momento do Vargas sair, né, numa eleição normal. Aí tem uma imagem, né, do jornal e tudo mais, né. E aí, nesse contexto, o Café Filho, ele era o vice-presidente, então ele vai governar. Só que o que vai acontecer? Numa das primeiras decisões dele, né, do Café Filho, ele vai publicar a instrução número 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito, né, chamada de SUMOCRE. A ideia inicial dessa SUMOCRE era ser o futuro Banco Central, tá? Eles criaram nessa instrução número 113 algumas facilidades para empresas estrangeiras importarem máquinas e equipamentos das suas matrizes. A intenção, nesse primeiro momento do Café Filho, era estimular a atividade industrial.
Isso vai acontecer, mas não da maneira como eles pensavam. Então, algumas remessas de lucro para o exterior, elas vão sair de forma ilegal e aí o Brasil vai perder aquela linha nacionalista do Getúlio Vargas, aquele amor que ele tinha pelo Brasil, vai ficar meio perdido, né? Naquela época, haviam vários nomes, tá? No processo eleitoral se candidatarem a presidente, né? Então aí cita, inclusive, o próprio Café Filho, né? Só que o que vai acontecer? Vários setores da economia, principalmente os setores ligados ao capitalismo estrangeiro, vão ficar ofuscados com a morte do Getúlio Vargas. E aí, algumas pessoas vão, politicamente falando, vão se candidatar a presidente. Nesse contexto, o Brasil vai receber a candidatura do governador de Minas Gerais, que era filiado do PSD, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ele vai, nesse momento, ele representava uma nova geração de políticos muito modernos e tudo mais. E ele tinha umas ideias muito bonitas para a época, muito modernas. Isso eu vou falar no outro vídeo, tá bom? Muito obrigada!